Quando a timidez em excesso se revela um sintoma de pedido de ajuda, de pedido de socorro e de um grande sofrimento emocional. Eu sou a Marlene Bonelli, psicóloga, e trago hoje para vocês mais um caso clínico. Carla, esse é o nome fictício que usaremos hoje para contar a história dessa pessoa. Uma moça inteligente, ativa, muito criativa, que trabalhava em uma grande empresa. Ela foi encaminhada a mim pelo RH dessa empresa. A psicóloga já havia me comunicado o quanto era complexo o caso de Carla. Ao perceber ela na recepção, já notei que a postura dela era um tanto estranha. Ela puxava o cabelo para o rosto para esconder o rosto enquanto baixava a cabeça, para que dava para perceber nitidamente que ela se escondia, para que as pessoas da recepção não olhassem para ela. Ao entrar no consultório, ela não conseguia olhar diretamente para mim. Percebi que qualquer coisa que ela falava, ela direcionava o olhar para a parede, para algum objeto da sala, e não conseguia olhar diretamente para mim. Comecei tentando estabelecer um vínculo para que ela se soltasse e conseguisse abrir o que lhe incomodava, falar aonde estava o seu problema. No entanto, Carla falava apenas do seu trabalho, de que gostava de trabalhar na empresa, que se dava bem com os colegas. Mas a informação que me foi passada é que Carla tinha muitas ideias, muita criatividade em seu trabalho. Porém, na hora das reuniões, de passar essa ideia para a sua chefia, os colegas aproveitavam de sua timidez e roubavam-lhe a ideia. Diziam, mostravam a solução dos problemas como se fosse deles. E isso deixava Carla ainda mais encolhida, ainda mais tímida, ainda mais calada. O que preocupava bastante a chefia, já que sabia que dali poderia sair muito mais ideias proveitosas, mais ideias importantes para a empresa. Foi então que eles tiveram a ideia de encaminhá-la para uma terapia. À medida que a terapia foi se estabelecendo, eu fui aplicando bastante exercícios cognitivos para que ela conseguisse se soltar, para que ela conseguisse perceber a pessoa que estava ali. Exercícios de autoconhecimento, exercícios para elevar a autoestima, a autoconfiança. E percebi então que aos pouquinhos ela ia se soltando, ela ia conseguindo falar um pouco mais de si mesma, da sua história, até que em um momento ela começou a relatar a sua história de infância. Ela começou a mostrar como era o seu relacionamento familiar na infância, o que me chamou muita atenção, pelo motivo de que Carla relatava os maus tratos que sofria da mãe. Sua mãe, ao contrário do pai, que já tratava como princesinha do pai desde que ela era muito pequena, sua mãe via nela só os defeitos, colocava sempre ela para baixo, dizendo que ela era uma menina preguiçosa. Por muitas vezes ela chamava a menina de tança. E não foram poucas vezes também que ela disse que ela era uma feia, que não tinha postura feminina e que não parecia uma menina. Isso magoava, deixava ela muito triste, motivo pelo qual muitas vezes ela chorou escondida. Outro detalhe que Carla revelou foi que ela era a terceira de 4 irmãos. E os meninos, a mãe tratava muito bem, elogiava, até mesmo um dos meninos, que era bastante rebelde, dava bastante trabalho, a mãe estava sempre elogiando, sempre dizendo, mostrando as suas qualidades e comparando com ela muitas vezes que ela não era tão esperta quanto o irmão. No entanto, todos percebiam que ela estava sendo grosseira, porque o menino não era
fácil assim de se lidar. Era um menino bastante complicado. Outro detalhe importante que Carla relatou é que quando nasceu o seu irmão caçula, ela percebeu que os tratamentos com ela pioraram ainda mais. Tudo que o menino fazia, a culpa era dela. Qualquer arte que a criança aprontava sobrava para Carla. Ela é que era castigada. E ela foi ficando cada vez mais frustrada e triste por conta de que ela não se sentia amada. Por outro lado, ela conseguia se aproximar do pai. E ela percebia que o pai tinha uma troca afetiva para com ela. O pai abraçava, o pai trocava carinhos, tinha uma relação afetiva bem legal com o pai. No entanto, com o passar do tempo, ela foi vendo que a mãe ficava irritada com essa aproximação dela com o pai, cada vez mais irritada, o que acabava em briga entre os dois, entre os pais. Eles brigavam e discutiam por motivos bobos, e muitas vezes ela se sentia culpada, porque ela percebia que o motivo era ela. Então, Carla percebeu que precisava se afastar desse pai. Precisava se distanciar dele para não prejudicá-lo e nem prejudicar o casamento de seus pais. Ela percebeu que ela podia apenas se aproximar e ter o carinho do pai quando a mãe estivesse ausente. Então ela começou a fazer isso. Quando a mãe não estava, ela abraçava o pai, procurava conversar com o pai, que enchia ela de mimo e de carinho, sempre elogiando. À medida que ela reclamava, o pai dizia: entenda sua mãe, ela não faz por mal. Você já é e será uma pessoa muito especial. Carla ficava indignada ao perceber que a mãe de suas amiguinhas eram tão carinhosas. Suas amigas elogiavam suas mães, mostravam carinho para com elas. E ela imaginava: então eu devo ser um monstro. Eu sou muito diferente dos outros. Por que eu não sou digna de que minha mãe goste de mim? Ela trazia então a culpa toda para ela. No entanto, para que isso mudasse, ela agradava muito a mãe. Fazia de tudo para agradá-la. Deixava a casa impecável, tentava tirar as melhores notas possíveis para agradar a mãe. Mas a mãe não reconhecia o seu valor. Sempre dizia que era obrigação dela tirar nota boa. Era o mínimo que ela poderia fazer, era tirar notas boas e limpar a casa, já que ela era a menina da casa e precisava colaborar com a organização, ajudá-la na organização das coisas. À medida que a terapia foi passando o tempo, Carla foi percebendo o quanto a mãe poderia realmente ter um problema. Não era possível que todas as outras pessoas tinham mãe carinhosa, afetuosa, e a sua não era afetuosa. O que poderia estar acontecendo? Através de algumas orientações, ela percebeu que conseguiria se aproximar de sua mãe. E começou a sentir que estava perdoando, que o ódio, o rancor já estavam diminuindo. À medida que ela ia se sentindo rejeitada pela mãe, ela desenvolvia cada vez mais a vontade de sair de casa. Tinha cada vez mais essa impressão que ela iria só ser feliz no momento que ela saísse de casa, se afastasse da mãe. Então, a adolescência foi ainda mais difícil. A mãe achava discussão, proibições. Ela conseguia sair apenas com a autorização do pai e ainda provocando algumas discussões entre eles. Então, ela percebeu que precisava buscar a sua independência. Quando ela completou 18 anos, percebeu que era hora de sair de casa. Achou então um emprego onde ela poderia manter a sua faculdade e pagar parte do aluguel, já que ela precisava ficar bem, se realizar como pessoa. O pai resolveu então apoiá-la, ajudá-la, sem a mãe saber. Ele dividiu o aluguel, o valor do aluguel, das despesas que ela tinha, e ela conseguiu ir morar sozinha. A partir de então, o afastamento da mãe ficou muito maior.
Ela percebeu que ela conseguiria ter uma individualidade maior quanto mais a mãe ficasse longe, mais distante dela. E por incrível que pareça, essa mãe não sentia falta, não sentia saudades, não ia à busca dela, o que deixava ela em muitos momentos bastante angustiada. Bom, já em processo terapêutico, Carla percebeu que poderia perdoar a sua mãe, que realmente algum problema grande, um enorme problema emocional essa mãe deveria ter. Deveria estar trazendo aí uma carga bastante pesada, que isso não é algo normal. Então, ela começou a frequentar a casa da sua mãe aos fins de semana. Levava alguma coisa para tomar um café, algo que ela sabia que a mãe gostava, e aos poucos, ainda sendo recebida friamente, a mãe sentava à mesa com ela e começava a conversar. Ela percebeu então que teria espaço para fazer com que a mãe se abrisse e mostrasse o que a incomodava. Aos poucos, a sua mãe foi relatando os maus tratos que sofreu na infância. E ela percebeu que a história estava se repetindo. A mãe estava repetindo tudo o que ela sofreu com os pais dela. Ela ficou muito abalada, ficou muito triste em saber que a mãe havia passado por tudo isso também. E começou a apoiá-la. Aos pouquinhos, a mãe começou a recebê-la aos fins de semana com um sorriso no rosto. Começou a tratá-la bem, mostrando que estava com saudades. Chegou a dizer que esperava muito pelos fins de semana para que as duas conversassem, tomassem um café juntas. Carla sentiu um grande alívio por agora perceber que tinha uma mãe afetuosa. À medida que o tempo foi passando, essas conversas foram ficando cada vez mais íntimas e a mãe foi ficando uma pessoa mais doce, mais tranquila e tratando Carla com bastante afetividade, como assim deve ser o tratamento de uma mãe. Ela começou a notar que a mãe estava aprendendo a viver com ela. Ela que estava ensinando a mãe que a vida tem muitos pontos positivos, tem muita coisa gostosa para aproveitar e que as duas poderiam fazer companhia uma para a outra de uma maneira muito gostosa. Isso fez com que ela se sentisse realizada, fazendo com que a mãe se transformasse naquela pessoa que ela sempre sonhou em ter do lado. Bom, gente, só para lembrar, esse caso é verídico. Por incrível que pareça, muitas pessoas passam por problemas semelhantes. Esse não foi o único caso que eu atendi. O que mais me chamou a atenção é que Carla teve o apoio do seu pai. Ela se transformou numa grande profissional por conta desse pai que apoiou a ela e que aumentava muito a sua autoestima, valorizava muito ela como pessoa. Mas quantas pessoas tem por aí que não tiveram esse apoio e que nunca conseguiram sair do seu casulo, não conseguiram sair desse ponto de timidez, de medo da vida, de medo da crítica alheia, de medo de expor suas ideias, de enfrentar uma reunião com outras pessoas que poderiam criticá-la ou rir dela, simplesmente porque não foram apoiadas na base da sua vida, na sua infância. Não tiveram amor, não tiveram compreensão, não tiveram o principal para a estrutura psicológica saudável de uma pessoa, que é o amor, o aconchego de uma mãe. Provavelmente muitos pais também falham com isso. Por isso digo a vocês, se perceberem que tem uma relação desse nível, mães, prestem atenção se vocês não estão repetindo histórias passadas. Filhos, prestem atenção se vocês não estão sofrendo maus tratos. O que não parece normal, normal não é. Procurem ajuda. De alguma forma, vocês podem consertar a sua história de vida. A partir dessa história, percebemos que solução existe. Se você conhece alguém
que passa por uma situação parecida, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando a salvar uma vida ou a mudar a história da vida de alguém. Pode ser uma vida produtiva e feliz. Se você gostou desse vídeo, deixe com que eu saiba. Passe para mim essa informação. Deixe o seu joinha, ative o sininho e principalmente se inscreva no canal. Estaremos trazendo mais vídeos assim para ajudar e atingir cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.